Olá, a paz do Senhor Jesus. Quero trazer uma breve palavra ao seu coração. Eu tenho observado esses últimos dias algumas pessoas tentando trazer uma teologia diferenciada sobre um atributo de Deus. Um atributo de Deus. Estou falando do temor ao Senhor. Dias atrás ouvi uma afirmação de alguém que está em destaque, que não conhece absolutamente nada de Bíblia, não conhece nada de teologia bíblica. Essa pessoa se expressou da seguinte forma: Deus não deve ser temido, porque Ele é amor. Então, esse Deus que é amor, nós não devemos ter medo de uma pessoa que só tem amor a nos oferecer. Sim, o amor é um dos atributos de Deus, mas não é o único. E o amor de Deus, ele age sempre em conjunto com a sua justiça. Com a sua justiça. A Bíblia nos diz que Deus é amor, mas também diz que Deus é justo e que ele se ira todos os dias. Falando do temor ao Senhor, Deus deve ou não deve ser temido? Primeiro, devemos entender que temer ao Senhor não é ter medo de Deus, não é ter pavor de Deus, como ele fosse um tirano, um déspota. Mas veja, irei citar alguns versículos, poucos versículos, mas afirmo a você que a Bíblia contém centenas de versículos, de textos que mostram-nos claramente que Deus deve sim ser temido. Citarei alguns destes versos. Primeiramente, quando lemos Êxodo, capítulo 20, versículo 20, quando o Senhor Deus se manifesta sobre o monte Sinai, todo o monte fumega, todo o monte se estremece, o povo se apavora, o povo fica com medo, assustado. Aí Moisés dirige as seguintes palavras ao povo. Isso está registrado em Êxodo capítulo 20, versículo 20. Moisés respondeu: não tenha medo, pois Deus veio deste modo para prová-los e para que o temor a ele os impeça de pecar. O interessante desse verso é que a primeira parte diz: não tenham medo. Moisés diz: vocês não precisam ter medo. Aí a segunda parte diz que essa manifestação de Deus no monte fumegando, tremendo, fora necessária para que o temor de Deus fosse infiltrado na vida do povo. Sendo assim, o temor de Deus presente na vida deles, seriam impedidos de pecar. Então nós vemos aqui dois tipos de temor. O primeiro temor é ter medo, é ter pavor de Deus. Este temor é descartado, não é aceito. Mas fala este verso de um segundo temor. Um temor que, quando está na vida de quem conhece a Deus, esse temor o guarda, o protege, o impede de pecar. Então, eis uma das razões porque devemos temer o Senhor, porque o temor do Senhor deve estar na nossa vida. Esse temor deve estar na nossa vida, porque quando ele está presente, nós não pecamos. Porque uma das definições do temor ao Senhor é o respeito pela santidade de Deus. O temor do Senhor nos conscientiza
de que para nós nos relacionarmos com Deus, nós precisamos ser partícipes de outro atributo que é comunicável a nós quando tememos o seu nome. E esse atributo é a sua santidade. Então a santidade de Deus só pode ser compartilhada com aqueles que temem o Senhor. Entendeu? É esta verdade que está explícita em Êxodo capítulo 20, versículo 20. O temor de Deus estando na nossa vida, nós seremos impedidos de pecar. Não é que o temor vai criar em nós uma prisão, uma cadeia. Nós seremos presos pelo temor do Senhor. Não. O temor de Deus em nossos corações nos faz reverenciar a Deus, nos faz amar a santidade, nos faz desprezar o mundo com seus pecados, com suas ilusões. Então o temor de Deus habitando em nós nos guia pelas veredas da justiça. Outro verso que eu quero citar está no Salmo de número 2, verso 11. Onde o salmista diz que os verdadeiros adoradores temem a Deus. Assim está escrito: adore o Senhor com temor. Olha só, adore o Senhor com temor, exulte com tremor. Então, só o verdadeiro adorador sabe o que é temer ao Senhor. Então não venha falar de temor a Deus se você não conhece a definição etimológica ou teológica, biblicamente falando, desse termo. Pessoas que não têm compromisso com Deus, pessoas que não leram sequer a Bíblia toda uma só vez, vêm ensinar teologia. O que é isso? Ir contra centenas de versos bíblicos que são explícitos em afirmar que Deus deve ser temido. Outro sim, há provisões de Deus para aqueles que temem o seu nome. Outro verso da palavra de Deus, vamos citar, na verdade, 2 versos, Salmos 34, versos 8 e 9. O que diz lá? Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, pois nada falta aos que o temem. Entendeu? Há provisão de Deus para aqueles que temem, aqueles que reverenciam, que adoram, que respeitam, que santificam o nome de Deus. Quer mais? A vida de quem teme ao Senhor é prolongada, é acrescentada. Provérbios capítulo 10, verso 27. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Isso é Bíblia, isso é palavra do Senhor. Quer mais um versículo? Novo Testamento agora. O temor ao Senhor nos livra, sabe do quê? Do inferno. Olha só, foi o próprio Cristo que disse, Lucas capítulo 12, versos 4 e 5. E eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais pode fazer. Mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esse vocês devem temer. Foi Jesus quem disse isso. São palavras oriundas dos lábios sacrossantos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cuja boca nunca saiu uma só palavra de engano. Falando mais sobre o temor do Senhor, já estou findando esse vídeo. O temor do Senhor deve ser transmitido e ensinado de pais aos filhos, transmitido pelos pais aos filhos, melhor dizendo. Salmos 34, versículos 11 ao 14 diz assim: venham meus filhos, ouçam, eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afasta-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança.
O temor do Senhor deve ser ensinado. Por quê? Porque o temor do Senhor, ele traz a sabedoria, nele está a sabedoria. Veja bem o que Jó nos diz, capítulo 28, versículo 28. Disse então ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Então é por isso que o temor do Senhor deve ser ensinado, porque nesse temor está a verdadeira sabedoria. Então quando a pessoa não teme a Deus, não tem discernimento nem para entender o que é temer a Deus, essa pessoa não tem a sabedoria. Nós não devemos escutar, não devemos ouvir tais pessoas. Então essa é uma breve palavra que tem para você nessa oportunidade. Poderia estender esta live com muitas citações bíblicas que nos mostram que o temor do Senhor é necessário. É necessário. Então, nesses poucos versículos que citei, deixei claro que o temor do Senhor é necessário para nos impedir de pecar. O temor do Senhor é necessário na vida dos verdadeiros adoradores. O temor do Senhor é necessário para prolongar a nossa vida. O temor do Senhor é necessário para nos livrar principalmente do inferno. O temor do Senhor, por isso, deve ser ensinado para que a sabedoria divina do alto venha sobre a nossa vida. Que Deus abençoe a todos, e farei uma sequência de pequenos vídeos sobre atributos de Deus. Então falamos aqui sobre um atributo de Deus, o Deus que deve ser temido, que deve ser reverenciado, que deve ser adorado. Porque quando nós falamos de temor ao Senhor, falamos de tudo isso. Um Deus que deve ser respeitado, um Deus que deve ser honrado, um Deus que deve ser adorado, um Deus que estabeleceu princípios para aqueles que temem o seu nome seguir por esses princípios. São princípios inalteráveis, são princípios eternos, são princípios absolutos. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo. Por favor, compartilhe esse vídeo. Vou deixar aí no link da descrição também o link do nosso canal lá no YouTube. Você pode se inscrever no nosso canal, nos ajudando assim a expandir o reino de Deus sobre a terra. Nosso objetivo é transmitir a mensagem salvadora, a mensagem da palavra de Deus, esclarecendo verdades bíblicas relacionadas à vida eterna. Deus abençoe e agradeço a todos no nome do Senhor Jesus.